E nessa manhã, obrigado a equipe de louvor. E nessa manhã, essa bela manhã de domingo, quando celebramos a ceia do Senhor, não é? A ceia do Senhor também será celebrada nos demais cultos. No culto das 16h30 e também no culto das 18h30. Aleluia. Deus fiel e poderoso. Apenas lembrando aos irmãos que todas as vezes que nós aplaudimos, nós estamos celebrando ao Senhor. Somente Ele é digno de todo louvor, de toda glória, de todo aplauso e de toda celebração. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, na primeira carta aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10. Glórias ao nome de Jesus. Como sempre, a mesa bonita. Glória a Deus. Ornamentada de uma forma com muito carinho, com muito amor. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 10. Faremos a leitura apenas dos versículos 16 e 17. Os que encontraram, digam amém. Vamos lá. Acaso o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Há somente um pão e nós, embora muitos, somos um corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Amém? Irmãos, a celebração da ceia do Senhor é um momento muito especial na vida do crente. É um momento, eu posso dizer, um momento que sempre aguardamos. Não existe nas Sagradas Escrituras uma determinação do período, do tempo, em quanto tempo a igreja deva celebrar a ceia, deve celebrar a ceia. A ceia é um memorial e é também uma das duas ordenanças deixadas por Jesus. Jesus deixou a ordenança do batismo nas águas e a ordenança da ceia. O batismo nas águas é o cumprimento de uma ordenança, é uma declaração de fé. Não é o batismo nas águas que salva. O batismo que salva é o batismo na morte e ressurreição de Cristo. O que significa isso? Quando nós entendemos que a morte de Cristo foi a nossa morte, quando cada pessoa entende assim, a morte de Cristo foi a minha morte, ali no Calvário Ele levou os meus pecados, as minhas dores, as minhas iniquidades. Ali no Calvário Deus Pai fez do seu Filho unigênito, santo, puro, fez pecado, para que pudéssemos receber a salvação, para que pudéssemos receber diretamente do trono do Senhor, da verdadeira justiça e santidade, que é proveniente do próprio Deus. Então, participar da ceia do Senhor é uma prática da Igreja de Cristo que aceita, respeita e celebra. Irmãos, tudo no reino espiritual é por fé. Tudo é por fé. O Senhor não diz assim, você tem que viver por entendimento. Você tem que viver de arrepios. Você tem que viver... Não. O Senhor nos ensina que precisamos viver por fé. Amém? Não é fé na fé, mas é fé no Deus eterno. Sabe, irmãos, não existe nada melhor do que estar na presença do Senhor. Não existe nada melhor do que estar vivendo sob a direção do Espírito Santo. Ao comer do pão, beber do cálice, o crente está mantendo comunhão com o corpo e o sangue de Cristo. Então nós podemos afirmar que é uma relação espiritual com Cristo, onde recordamos a sua morte e a sua ressurreição. Na ceia do Senhor nós anunciamos a morte de Cristo.
Mas quando nós anunciamos a morte de Cristo, nós também proclamamos a sua vitória sobre a morte e o inferno, a sua ressurreição ao terceiro dia. Com as chaves da morte e do inferno tem um significado: domínio, poder. Aleluia. E em Cristo Jesus nós somos resgatados das trevas para a verdadeira luz, da morte eterna para a vida eterna. Quando participamos da ceia do Senhor, estamos proclamando para o mundo que também participamos dos resultados da morte expiatória de Cristo. Aleluia. É o que nós lemos no capítulo 10, agora de João, no capítulo, versículo 16, onde diz: acaso o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? O apóstolo Paulo está nos ensinando que o crente é livre. Veja só, o crente é livre. Se você crê, diga comigo: eu sou livre. Mas, já baixou mais. Eu sou livre. Mas não para fazer o que Deus condena. Aleluia. Aí o cara chega e diz assim: não, a Bíblia diz que eu sou livre. Louvado seja o nome de Jesus. Aí o cara diz assim: não, eu sou livre, eu posso fazer tudo que eu quiser. Mas em Cristo Jesus você não pode fazer aquilo que Deus condena. Quando nós estamos em Cristo, a palavra de Deus diz que nós passamos a ser habitação do Espírito Santo. Eita Jesus. E quando a gente passa a ser habitação do Espírito Santo, a gente passa a viver em submissão a Ele. Aí o Espírito de Deus começa a trabalhar no nosso ser interior. Ele começa a operar. E sem que a gente perceba completamente, os nossos pensamentos começam a mudar. Os pensamentos que alimentamos, as coisas que antes nos satisfaziam, passam a não nos satisfazer mais. Olha, irmãos, não é pecado gostar de música clássica. Eu só gostava de música clássica. Era legal, era bom demais. Mas aí quando o Senhor começou a fazer algo diferente na minha vida, irmãos, eu não consigo mais. E o melhor é que eu não gostava daquelas músicas, né, que o povo dizia assim: isso é música brega, não sei o que. É que eu mais gosto, já pensou? Eu já falei para vocês que lá na igreja onde eu cresci, quando a juventude ia dirigir o culto, e que alguém aplaudia alguma coisa, tinham 2 diáconos que se levantavam e ficavam lá fora. Eu, que era o diácono mais novo, e o diácono mais antigo, o diácono Manuel Paixão. Aí ficávamos eu e ele lá fora conversando. Esse negócio de bater palma, tal, na igreja. E hoje eu estou aqui, rapaz, livre. A gente bate palmas para o Senhor, a gente exalta e glorifica o nome do Senhor. Mas a presença do Espírito de Deus nos move de uma maneira tal que não conseguimos mais fazer coisas que desagradam a Ele. É preciso deixar bem claro que a nova criatura, ela continua sendo pecadora. Entretanto, não consegue mais viver na prática do pecado. Não dá. O Senhor não tem comunhão com o pecado. E porque Ele não tem comunhão com o pecado, lá no Calvário, o que foi que Ele fez? Ele deu as costas para o seu próprio filho. Ele fez do seu filho pecado, para que pudéssemos ser salvos. Irmãos, nós somos seres espirituais, criados à imagem e semelhança do Deus eterno. E Deus dá para cada pessoa um espírito novo, zerado. Não é como pneu recachotado, não, é zerado. Zerado. É o espírito que tem início, mas não tem fim.
Então nós somos o quê? Nós somos imortais. O nosso corpo físico é mortal, é temporal. Mas o nosso ser, a nossa essência é espírito, aleluia! Sabe, irmãos, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 19, Jesus Cristo nos diz assim: fazei isto em memória de mim. Memória da morte vicária de Cristo. Agora, ninguém tomou a sua vida, Ele a entregou. E Lucas registra isso no capítulo 23, versículo 46. Então, exclamando em alta voz, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. E como igreja de Cristo, nós vamos anunciar a sua morte até que Ele venha. Mas também na celebração da ceia, proclamamos a sua ressurreição. Sabe, irmãos, em todos os dias, escuta o que eu vou dizer. Olha, em todos os dias, em todos os instantes, nós somos desafiados a viver em submissão ao Espírito Santo. Isso significa o quê? Se quero viver em submissão ao Espírito Santo, preciso buscar a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Se quero viver em submissão ao Espírito Santo, eu aceito por fé o que a Bíblia diz. Aí eu tenho dito para vocês: ó, irmãos, eu creio até na capa da Bíblia. Aleluia. Mas nós estamos no mundo. Mas o Senhor diz: eles estão do mundo, mas eles do mundo não são do mundo. Aí o que é que o Senhor diz? Jesus, na oração dele que ele fez ao Pai: santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Aleluia. Agora, igreja amada do Senhor, a nossa liberdade não pode ser motivo de tropeço na vida dos nossos irmãos. A nossa liberdade não pode ser tropeço na vida dos nossos irmãos. Se estamos usando a nossa liberdade e essa nossa liberdade está sendo tropeço na vida do irmão, estamos pecando. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E nos últimos tempos nós temos encontrado muitas pessoas que estão buscando uma felicidade absoluta que não existe. Pessoas que procuram um lugar perfeito. Você quer saber onde é o lugar onde você não vai ter lutas? Lugar perfeito. Quer saber? Eu vou dizer onde é. Eu vou dar um endereço até. É o céu. É o céu. Aí eu me lembro de uma reunião que tivemos quando estávamos sendo orientados por Deus para a organização dessa igreja. E aí estava nos visitando uma pessoa de fora. Eu me lembro o nome dele, eu me lembro ainda o nome dele. Era um vice-cônsul do Brasil no Uruguai, o irmão Wilson. Ele tem a voz muito mansa. E ele resolveu dizer o seguinte: eu vou escolher qual é a igreja que eu vou ficar, porque onde eu chego tem problema, tem dificuldade. Aí ele se fica colocando num saquinho o nome de cada denominação. Tá. Aí eu imagino, ele colocou Batista, Presbiteriano, Adventista não, Assembleiano. Aí ele foi colocando. Aí ele mexeu. Aí ele viu a voz do Senhor dizendo: Wilson, a igreja perfeita, ela só existirá até o momento que você colocar o seu pé nela. Ele disse: Deus, então o problema sou eu? Não, Wilson. O problema é o homem, é o ser humano. Nós somos pecadores. E em Cristo nós precisamos mortificar a cada instante o velho homem. Ah, você está em Cristo, você é nova criatura, esqueça, não tem que mortificar o velho homem. Tem que mortificar. Sabe, meus amados irmãos, às vezes a gente aqui não tem não isso, mas às vezes a gente vê lá fora.
Gente que parece que tem cera no ouvido, só quer ouvir o que lhe agrada. Eita Jesus, eita palavra abençoada, eita, que negócio foi bom. Não, irmãos, eu tenho dito para vocês que o evangelho tem que impactar. Se o evangelho não impactar, tem alguma coisa errada. O evangelho de Jesus Cristo, ele tem como objetivo maior fazer com que possamos entender e perceber que somos pecadores, para que possamos verdadeiramente nos arrepender dos nossos pecados e iniquidades, pedindo perdão ao Senhor, procurando viver em sua presença, conforme os seus princípios. É isso. Mas vamos lá. Lá no Evangelho de Mateus, sim, deixa eu dizer uma coisa. Olha, é uma coisa importantíssima, que não são poucas vezes que nós não damos muito valor. Eu vou repetir para poder ler esse texto. Nós temos que ter cuidado, irmãos, com os escândalos. Quando a gente fala em escândalo, a pessoa pensa lá uma coisa grande, arrebentando. Não, irmão. Escândalo. Não tem escândalo pequeno, escândalo grande. Escândalo é escândalo, não é? E lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 7, Jesus Cristo nos adverte dizendo: ai do mundo por causa dos escândalos, pois é inevitável que eles venham, mas ai do homem por meio de quem o escândalo vier. Aleluia. Eita Jesus. Os escândalos são terríveis porque fazem com que as pessoas tropecem e caiam. A Bíblia nos ensina que não há nenhum bom, o único bom Senhor. O Senhor Jesus, o único perfeito. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ah, irmãos, aí quando eu falo disso eu me lembro de Maria. Aí eu fico imaginando aquela jovem que tinha uma comunhão com o Senhor, e o Senhor escolheu aquela jovem para que ali no seu ventre fosse gerado pelo Espírito Santo Jesus Cristo, o homem. Mas é interessante quando lá nas bodas de Caná da Galileia, quando faltou vinho, onde Jesus iniciou, digamos assim, o seu ministério ali, ela vai ao Senhor Jesus e diz: ó, faltou vinho. Aí ele dá uma resposta que às vezes parece grosseira, mas não era. Tem que ver o contexto daquilo ali. Mulher, que tenho eu contigo? Ela vai aos responsáveis e diz assim: olha, façam tudo o que ele disser. E aí Jesus faz aquele milagre tremendo de transformar a água em vinho. E o responsável vai procurar. Assim, geralmente dão primeiro o vinho melhor no início, depois que as pessoas já estão tanto altas, embriagadas, é o certo, né? Aí vem o vinho. E aqui foi o contrário. Maria é um exemplo de mulher, é um exemplo de mãe, é um exemplo de serva de Deus, mas ela não salva. Ela não é intermediária, ela não é mediadora, gente. Você pega a Bíblia católica, você pega a Bíblia evangélica, o Novo Testamento é a mesma coisa. Está lá Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, o homem. Meus amados irmãos, nós temos que entender que tudo foi feito por Jesus, com Jesus e para Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Meus amados irmãos, o mundo é uma fábrica de escândalos, e nós temos que ter cuidado, porque a palavra de Deus diz que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. É muito fácil a gente perceber o defeito dos outros. Rapaz, a cabeça da minha troncha. E o cara não percebe a dele. A gente se olha no espelho, sai e logo a gente esquece.
E o Senhor nos ensina que nós devemos apresentar as nossas necessidades diante dEle com orações, súplicas e ações de graças. A palavra de Deus diz que é para a gente amar ao nosso irmão. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Sabe, igreja, nós não devemos esquecer de que a vida que vivemos não nos pertence. Nunca haverá felicidade se olharmos somente para aquilo que nos interessa. Se fixarmos o nosso olhar em Cristo, não sairemos da sua presença. E o procedimento significa a vida daquele que está em Cristo precisa ser diferente. Não é chegar e gritar, olha, eu estou em Cristo, viu? Olha, eu estou em Cristo. Não, fica na tua aí, fica quieto, cara. Estou meio lembrando de umas coisas, né? Não, irmão. É o comportamento. É o procedimento da rua. Ô, gente, vai dirigindo o carro, fica ligado na faixa do pedestre, rapaz. Para. Os caras não respeitam nada. Os caras não respeitam nem idoso que vai atravessar a faixa. Eu fico na faixa, levanta a mão, faça assim, e os caras não param, e eu ainda vou passando, ainda tem gente que passa na frente. Às vezes estou levando a bicicleta e... Jesus da glória. O que é que tem isso a ver? Tem tudo, rapaz. A gente tem que ser diferente em tudo. Se ali é contramão, aquele pedacinho é contramão, não entra na contramão. Mas vou fazer um arrodeio grande. E a gasolina está muito cara. Eu tenho a solução, vendo o carro. Entendeu, igreja? São coisas pequenas. Muitas vezes nós estamos falhando, nós estamos caindo em coisas pequenas. E as pessoas estão olhando, estão observando. Pastor, tarde da noite o senhor não avança o sinal, não? Se não tiver o negócio lá, eu avanço. Tarde da noite eu vou dizer que não avanço? Por quê, pastor? Porque eu tenho que ser prudente. Mas na maioria das vezes eu não avanço não, eu fico parado, esperando, olho para um lado, para o outro. Vê alguma coisa estranha, vou embora. Mas a gente tem que ir nas coisas simples. Irmãos, nós temos um Deus que habita em nós. Nós temos um Deus que orienta a nossa vida. Eu tenho dito para vocês, não existe nada melhor do que orar e dizer, Senhor, que a tua vontade seja feita na minha vida. Não existe nada melhor do que dizer, Senhor, que verdadeiramente eu possa viver para o louvor da tua glória. Como é que eu posso vir aqui falar de você se eu tenho raiva de você? Está errado, irmão. Mas também você não pode julgar. Ninguém pode julgar ninguém, irmãos. A palavra de Deus diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Ô igreja amada do Senhor Jesus, nós estamos vivendo os últimos dias, e os últimos dias eles começaram lá com Cristo, quando Ele se entregou, quando Ele ressuscitou o terceiro dia. Os negócios não vão bem, faz uma análise disso, o que é que está acontecendo? Será que estou agindo de maneira correta? Preste atenção uma coisa, igreja, nós estamos vivendo um novo tempo. Amém? Nós estamos vivendo um novo tempo. E esse novo tempo precisa continuar sendo vivido na presença do Senhor, na dependência do Espírito Santo, em submissão ao Espírito de Deus, tendo essa palavra como nosso GPS espiritual. Irmãos, lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, o apóstolo Paulo diz assim, na verdade não é a palavra do apóstolo, é o apóstolo falando sobre inspiração divina, não é? Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Escute, primeiro princípio é não escandalizar o irmão. Diga comigo, o primeiro princípio é não escandalizar o irmão. O segundo princípio é que Deus seja glorificado. Aleluia. Não escandalizar o irmão
e que Deus seja glorificado. Que Deus será glorificado através daquilo que eu falo, através daquilo que eu faço, dos pensamentos que alimento, da maneira como eu olho e da maneira como eu falo. Tom de voz tem muito a ver, viu? Tem muito a ver. Agora escute uma coisa: Deus nunca é glorificado se com a minha liberdade estou causando escândalo e tropeço para o meu irmão. Agora deixa dessa mania de olhar para a pessoa e julgar a pessoa. Preste atenção, não importa quem esteja ministrando a palavra está sendo ministrada, e Deus está permitindo que a palavra seja ministrada. Então não tem que olhar quem ministra. A gente tem que acabar com esse negócio. Quem é que vai pregar hoje? Quem é que vai? Tem, pode ser eu, pode ser o pastor Murilo, pode ser outra pessoa, pode ser qualquer pessoa que a gente aqui determine. Eu não vou, não quer isso, vem, receba a palavra. Quando Deus traz você à casa de oração, é porque Ele quer falar com você de uma forma muito especial, através dos louvores, através da adoração e através da palavra. Vamos em frente. A participação da ceia do Senhor não pode ser de qualquer maneira, mas com reverência e o coração voltado para Ele. Vamos lembrar de uma coisa, igreja: Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus vê o quê? O coração. Então, o Senhor vê o exterior e vê o coração. Significa o quê? O que é que eu estou guardando no meu coração? Irmão, vamos lá. Acima de tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Eita fé! Guarda o coração. Guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Não é o nosso assunto, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olha, quando ali no Calvário Jesus se fez maldição por nós. Se fez maldição por nós. Quando nós declaramos a Jesus, então tudo aquilo que era maldição foi lá. Agora deixa eu falar uma coisa para você, não se escandalize não. Às vezes, sabe o que é que está acontecendo? A gente está aceitando sintomas da maldição. Eu estava muito enfermo e o Senhor mandou ir lá na frente, num culto, dizer que o Senhor tinha me curado. Eu tive artrite reumatoide, reumatismo gotoso, com 28 anos, já estava com 33, e os médicos tinham me desenganado, e aí eu descobri que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, conforme está escrito em Hebreus. E eu tinha tantas dores que eu saía de casa da Maris, colocava faixas nos meus punhos, no cotovelo. Eu fechava a mão assim, fazendo força. Aí eu andava assim. Aí cheguei lá na frente, irmãos, eu já contei aqui, estou repetindo. Irmãos, eu quero dar um testemunho que Jesus me curou. Silêncio. Todo mundo olhando assim, deve ter pensado assim, na época eu não era pastor ainda. O Múcio pirou. Aí eu vou devagarinho e volto para o meu lugar. E me sento. Aí terminou o culto. Aí o dono da casa me chamou e disse assim: rapaz, eu quero pedir um negócio para você. Eu disse: sim, diga aí. Passa um tempo sem vir aqui. Você vai lá na frente testemunhar que Jesus lhe curou e você desse jeito, rapaz. Todo travado. Aí eu fiquei na mente aqui. Eu disse: Deus, você mandou ir lá na frente. Na minha mente. O que é que eu vou dizer para esse cara agora? Aí o Senhor disse assim: fala para ele que você tem apenas os sintomas da enfermidade. Aí eu disse assim: rapaz, é o seguinte, enquanto tiver culto aqui, eu venho. É na sua casa, mas eu venho. Porque o Senhor me disse
que o que eu tenho são apenas sintomas da enfermidade. Aleluia! Mas Ele já me curou. Aí, irmãos, foi uma cura gradativa, porque eu digo sempre o seguinte: Deus prefere agir na cura do que no milagre. O milagre é instantâneo e a cura é gradativa. E na cura a gente vai percebendo o amor, o poder de Deus na nossa vida. E aí eu fui melhorando. Aí chegou, eu não podia fazer isso aqui assim não, me baixar. Aí chegou um dia, Damares estava, os meninos pequenos, Damares estava no banho. Aí eu subi na cama. Eu digo, eu vou experimentar se eu consigo. Aí fui devagarinho, me baixei, depois me levantei. Eita alegria! E hoje estou aqui, com 67 anos. Com meus maravilhosos 67 anos de vida, sem nenhum sintoma de portadores de artrite reumatoide e reumatismo gotoso, porque Jesus faz completo. Aleluia, glória a Deus. Ele quer fazer completo na sua vida, seja alguma coisa de ordem física, emocional ou espiritual. Agora, irmãos, o que é que Deus quer? Deus quer a verdade do nosso íntimo. É o que nós chamamos a verdade do nosso coração. Você pode enganar o homem, mas você não vai enganar a Deus. E aí, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, Paulo diz assim: examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Preste atenção no que eu vou falar aqui. Paulo está falando de dois corpos. E aí eu peguei um pedacinho aqui, lá do pastor Hernandes Dias Lopes, que faz o seguinte comentário, aspas: o primeiro corpo é o corpo vivo de Cristo. É o corpo que foi moído e traspassado na cruz. Contudo, há outro corpo que precisa ser discernido. É o corpo místico da igreja, de Cristo. Ou seja, o corpo vivo de Cristo. E qual é o corpo vivo de Cristo? A igreja. Continuando, quando você vem para a igreja, mas despreza o seu irmão, fazendo acepção de pessoas, ou nutrindo mágoa em seu coração, você está participando da ceia sem discernir o corpo. E se você participa da ceia sem discernir o corpo, você está participando de forma indigna. Fecha aspas. Vamos concluir. Então este é um momento propício. Para quê? Para reconhecer pecados, para pedir perdão ao Senhor. O propósito do Senhor não é que a pessoa deixe de participar da ceia, não. O propósito dele é que haja reconhecimento do pecado, arrependimento, e assim participe. Examine-se o homem a si mesmo. É por isso que às vezes chega a gente e diz assim: pastor, o senhor vai me disciplinar, eu vou ficar quanto tempo sem tomar a ceia? Aí eu digo: e eu sei? Quanto tempo você vai ficar sem tomar a ceia? É com você e Deus. Não é o pastor que diz, não, irmãos. Se outras denominações fazem assim, respeitamos cada uma. Mas a base bíblica é: examine-se o homem a si mesmo, e dessa forma coma e beba. Coma do pão e beba do cálice. Autoexame, eu tenho falado sobre autoexame. Para e pensa: como é que está a minha vida? Como é que o Senhor está analisando a minha vida? Agora não procure perfeição absoluta, que você não vai encontrar em ninguém. Só em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus, perfeição absoluta. Aleluia. Sabe, irmãos, é um momento de pedir perdão, um momento de reconciliação. A ceia do Senhor memorial é uma ordenança. A ceia do Senhor é uma ceia de amor, é uma ceia de comunhão. A ceia do Senhor é um momento marcante na vida da igreja. Na ceia do Senhor nós olhamos para o Calvário e olhamos para Jesus Cristo ressurreto, assentado à direita de Deus o Pai, como Deus o Filho, intercedendo por nós.
Quem pode participar dessa ceia? Aqueles que já declararam a Jesus Cristo como o Senhor, o único e suficiente Salvador. Aqueles que já professaram a sua fé em uma igreja evangélica. Aqueles que foram batizados em uma igreja evangélica, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que estão em comunhão com o Senhor e em comunhão com a sua igreja. Se você está conosco aqui e é de uma outra denominação evangélica, está em comunhão com o Senhor, em comunhão com a sua igreja, já professou a sua fé, já foi batizado, você é nosso convidado para participar dessa ceia. Amém? Fiquemos todos de pé.